Gravação iniciada. Bom, pessoal, bom dia novamente. Estamos aqui iniciando a sessão do dia 12/11 às 9 da manhã, na primeira turma ordinária da terceira Câmara. Nós já adiantamos alguns processos nos dias de ontem, praticamente todos os processos já foram julgados. Ficarão pendentes um que teria uma sustentação oral requerida pelo contribuinte, número 78 da pauta. O patrão ainda não se encontra na sala de espera. Então, como a gente tem um outro processo pendente dessa pauta da manhã, nós vamos iniciar por esse outro processo. Depois, se o patrono comparecer, a gente julga o que está pendente de sustentação oral também. Então, esse outro processo é o número 68 da pauta. Eu vou apregoar, então. O recorrente é Cardiomédica, o comércio, representação e importação de material médico hospitalar. Relatora, doutora Bianca Felícia. O tema é custos, despesas operacionais e encargos. Então, a doutora Bianca, com a palavra para relatar o item 68 da pauta de hoje de manhã. Bom, obrigada, presidente. Bom dia, colegas. Esse processo, eu vou pedir que o senhor João, início do voto, eu faça um resuminho aqui do processo. Na verdade, ele trata de R-fonte. Não sei se o código foi errado, enfim, para a pauta, mas, enfim, ele é um processo de R-fonte. Eu acho que eu consigo resumir oralmente, e aí, se for necessário, eu passo a leitura do voto. Então, foi uma fiscalização instaurada em 2009. A irregularidade constatada pela autoridade fiscal foi a existência de pagamentos sem comprovação de causa ou beneficiário. Então, teve R-fonte de 35% e multa de 75% além da Selic. Conforme consta no TVF, foram individualizadas 240 operações bancárias de saques e pagamentos. E o contribuinte logrou, na fiscalização, uma comprovação de 57. Restou, então, 183 que estariam em abertos. Ele alega as transações bancárias seriam para suprimento de caixa ou pagamento de títulos e pagamento de fornecedor. No início dessa ação, houve um ruído aqui sobre a análise dos documentos. A própria DRJ solicitou uma diligência, ela não foi totalmente cumprida pela autoridade de origem. Então, quando veio para o CARF, a gente julgou esse processo nessa turma, composição diferente, no ano de 2019, e a gente resolveu, então, reverter novamente em diligência para que todos os quesitos solicitados fossem atendidos. O contribuinte apresentou mais de 1.000 folhas de documentação de comprovação, e, a princípio, a autoridade de origem tinha falado que ela não serviria. Mas, numa análise superficial, a gente identificou que tinha ali, sim, comprovação. Então, a gente pediu para retornar essa diligência. Ela teve, de novo, a apresentação de toda a documentação solicitada, e, dessa vez, a diligência foi atendida a contento. Teve um relatório bem minucioso da autoridade, e houve uma proposta, então, de redução de base de cálculo de 11 milhões para 5 milhões. Então, teve uma redução bastante expressiva, né? Então, ele conseguiu comprovar nessa diligência, e aí a gente solicitou que a diligência fizesse uma tabela com a data, o valor, o nome do beneficiário, a folha do processo que estaria justificativa, por que não foi aceita, enfim. E aí ficou bem minucioso, então teve essa redução de base de cálculo, que eu estou aproveitando essa diligência para, então, acatar o resultado da diligência, reduzir a base de cálculo para 5 milhões, e também negar a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa, porque acho que o vício, então, foi sanado com essa última diligência. Então, já adiantando o voto, já que não tem sustentação, a preliminar de cerceamento de defesa eu estou negando, porque acho que o vício foi sanado, realmente tinha um vício, mas ele foi sanado. Em relação aos demais argumentos, eles giram em torno da impossibilidade de tributação por imposto de renda retido na fonte em si, de que ele não traduziria, muitas vezes, o fato gerador do imposto de renda. Então, estou negando, porque a gente aqui não analisa esses casos de legalidade, inconstitucionalidade. Tem também argumentos contra o caráter confiscatório da multa de ofício de 75, a questão da taxa Selic, que eu também estou afastando. O outro
argumento que eu estou acatando é em relação a saque e transferência realizada entre contas da própria empresa. Então, esses saques foram comprovados pelo contribuinte como eles reingressaram nas contas da empresa, na contabilidade da empresa como suprimento de caixa, e aí o contribuinte, ele lista aqui a folha-razão de cada saque especificamente, que realmente voltou, a conta bancária, ele bota a data, aqui ele apresenta o livro-razão que esses valores voltaram para suprimento de caixa, e as transferências entre contas de própria empresa que realmente não caracterizariam pagamento para uma pessoa não identificada ou sem causa, né? Ela estaria simplesmente voltando para a empresa. Então, basicamente é isso. Eu estou dando provimento parcial para acatar a diligência e essas transferências entre contas. Se quiser, eu leio novamente, mas em resumo, eu leio o teor todo do voto, mas em resumo, esse é o caso. Para mim está claro. Está claro. Bianca, só uma coisa que talvez, assim, que eu olhei aqui, eu não sei se talvez não fosse bom a gente dizer também quanto é o montante desse valor desses saques, pelo menos o total, entendeu? Ah, tá. Porque tá a diligência, né? Tem a diligência e ela depois, ainda tem uns saques que tem uma tabela aqui, na verdade, porque acontece, pelo que eu vi aqui, eu acho que, na verdade, essa redução é independente dos saques, né? Você está reduzindo para 5 milhões mais os saques, não é isso? Porque na diligência ele não aceitou os saques, os saques e transferências ele continuou negando. Ele só aceitou o que tinha documentação de pagamento para terceiro, né? Então, não, isso aqui tudo bem. E aí, então, estou adicionando os saques aqui. Então, deixa eu só ver aqui o valor, peraí. Porque o que acontece? Como você está falando de quanto de base de cálculo na primeira infração, seria bom também o quanto ainda esses 5 milhões é reduzido adicionalmente por conta dos saques, eu achei, entendeu? Olha, reduzindo o termo de diligência de 11 para 5, como você já colocou no voto, aí nem precisaria botar no dispositivo, mas é que o saque aqui eu não vi quanto seria o total que a gente estaria reduzindo. Como você colocou na primeira infração que está sendo reduzida pela diligência, eu acho que talvez fosse bom colocar na segunda também, foi só uma observação. Entendeu? Tá, ok. Deixa eu botar aqui. Coloca o valor, talvez até fazer referência à planilha que consta, porque na hora que o pessoal for executar, né? Às vezes tem até uma planilha e não tem um valor, eu não abri aqui, o presidente parece conseguir abrir. Tem a página da planilha aqui, página 362, deixa eu... Aí cita pela planilha, se não tiver valor consolidado, e aí ele vê lá. Tá. Mas, enfim, a discussão é essa. Alguma consideração adicional, pessoal? Não? Então, acho que eu vou colher os votos, Bianca. Enquanto isso, você vê aí. Sim, claro. Tá? Doutora Giovana, então, como vota? Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas? Eu também acompanho a relatora. Doutor Sérgio? Acompanho a relatora. Doutor Lucas? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, na verdade, o resultado final é por unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade, no mérito da provimento parcial, para se reduzir a base de cálculo nos termos da diligência efetuada, e ainda para reduzir a base de cálculo com respeito aos saques para suprimento de caixa ou transferências. Aí depois, se tiver que colocar o valor e tal, Bianca, eu coloco no dispositivo, alguma coisa você me passa depois. Alguma coisa assim, ok. Está bem claro o resultado. Está combinado. Sim, no mérito da provimento parcial para aceder à diligência e ainda reduzir, além disso, os saques de suprimento de caixa que foram devidamente comprovados. Então, esse é o resultado aí do item 68. Deixa eu ver aqui, Tainá. Tainá. Sim, presidente. O patrono compareceu? O patrono não entrou na sala de espera. Tá bom, Tainá. Então a gente vai seguir. Já são 9h12, na realidade. Eu vou só ver com a Bianca aqui um último item aqui que a gente tem para fechar desse aqui.
e depois a gente vai seguir, tá? Ou seja, eu apregoando o processo, ele não pode mais entrar na reunião, tá? Então, por enquanto, você vai acompanhando aí. A partir do momento que eu apregoar, infelizmente, a gente deu uma tolerância até de quase 15 minutos para ele, efetivamente, e ele não tendo comparecido, eu vou seguir com o julgamento, como a portaria me permite, tá bom? Tá ok, presidente. Obrigada. Os da tarde. Os da tarde teria que encerrar o vídeo, né? Tá. Mas é que a gente vai julgar esse da manhã ainda, do Lucas. Mas esse só tem o 78, que é o do Lucas, que é o que tem a sustentação oral. Sim, aí a gente vai seguir. Bianca, você chegou a ver o valor? Só para a gente tentar ver aqui. Estou tentando aqui, aqui tem uma tabela que está incluindo, está misturada. Estou tentando identificar. Vamos dar uns 2 minutinhos, aí a Bianca tenta identificar, que daí também cumpre o prazo de 15 minutos que eu dei para o outro patrão no outro processo. Tá, e aí, dando 9h15, Lucas, aí eu vou apregoar e a gente começa, tá bom? Às vezes eles têm uma numeração do papel, depois eles têm uma numeração eletrônica, e nesse caso ainda tem um outro carimbo com um número de página aqui, e aí às vezes a gente não sabe a qual que ele está fazendo referência. Essa planilha que você colou aqui, ela não tem totalizado, né, Bianca? Que você chegou então, o que eu colacionei no voto, ele é um pedaço de uma planilha bem maior. E aí, no final dela, que eu imaginei que fosse ter o total, não tem. Então... então, depois você vê, acho melhor. Aí depois você me passa, a gente fazer só com o dispositivo, ou então talvez até possa deixar assim, mas pelo menos eu acho que no voto seria bom dizer o montante total. Colocar tudo, né? Tá bom? Eu acho, presidente, que se ficar porque no voto, quando a conselheira Bianca deu provimento parcial, aí faz referência, aplicando o resultado da diligência. Só que, na verdade, ainda tem esse outro item, então teria que constar o dispositivo, mas como o senhor fez, sem o valor no dispositivo, mas, de fato, tem que acrescentar para não gerar uma dúvida ali na hora de executar, que tem o resultado da aplicação da diligência e tem também a questão do suprimento de caixa. No dispositivo, sem valor liquidado, eu acho que não tem problema. Não, o problema é que eu acho, doutor Giovanni, é o seguinte, que na verdade, eu acho que a execução não vai querer fazer essa soma que não está na planilha, então é bom a gente fazer aqui. Entendeu? Ele vai dizer, olha, mas são todos esses depósitos aqui, ela dizendo quanto é a soma, eles já ficam mais confortáveis, efetivamente, entendeu? Os saques que eu estou dizendo. Que a gente não tem nem o valor total dos saques, efetivamente. Mas assim, eu estou sem ver a planilha, mas se a planilha distinguir, sei lá, pelo visto a planilha é grande, tem, sei lá, 3 folhas, mas aqueles saques que serão excluídos são saques para suprimento de caixa, aí pode dizer, da planilha de folhas A a Z, considerar deduzida a base de cálculo as linhas correspondentes aos saques cuja descrição seja suprimento de caixa, porque, de fato, lá na unidade de origem, eles podem pedir a planilha Excel para o contribuinte e somar, eles podem pegar isso aqui, converter no arquivo Excel, passar a BBY, que acho que se a gente começar a liquidar esse negócio aqui, se tiver o total em algum local, ótimo, mas se não tiver o total, regra geral, as horas desses processos, não dá muito tempo para a gente estar fazendo esse trabalho com planilha assim. Talvez seja só tentar, eu acho que é só uma planilha, na realidade, grande, mas tentar converter para Excel e fazer o somatório. Mas eu não sei, depois ver se ficar inviável de fazer, a gente segue para se lembrar do Giovanni e deixa o pessoal fazendo a execução. Porque eu pensei que a princípio pudesse ser só uma complementação, não daria muito trabalho, entendeu? Eu achei que pudesse ter esse total na planilha, e como só está parte dela aqui, era só escrever no voto. Eu falei inicialmente nesse sentido. Mas se não tem o total na planilha, aí já começa a ter trabalho adicional, efetivamente. Aí depois a doutora Bianca vê e aí fala comigo, efetivamente. Tá bom, doutora Bianca? Veja aí se
consegue... Aí, se não tiver, eu já fiz referência, às vezes, assim, à planilha, que a planilha tem linhas com descrições. Aí eu quero que exclua os valores cuja descrição é tal, que é uma forma de identificar de maneira clara e objetiva, digamos assim, para quem for executar a decisão, né? Eu entendo a preocupação do presidente nesse sentido, que quem for executar tem que saber exatamente o que é que vai ser excluído daquela planilha, que linhas ele vai necessariamente ter que excluir para a gente evitar no futuro um embargo, né, da unidade de origem na hora que... Só por isso. Assim, mas... Tá bom. Pessoal, eu vou dar uma última chance se o patrão chegou, senão a gente vai fazer o item 78, tá? E a Tainá? O patrono não chegou, presidente. Ele não entrou na sala de espera, tá? Bom, então eu vou apregoar o processo e a gente vai seguir. Então, pessoal, nós vamos agora seguir com a pauta. Esse processo, o item 78, tinha uma solicitação de sustentação oral. O patrono não compareceu, são 9h19. Então, eu vou seguir com o julgamento como a portaria me permite. Apregoando, então, o processo. Recorrente Total English, Ensino de Idiomas e Comércio Varejista de Livros Limitada. O relator é o Dr. Lucas Borges. Item 78 da pauta, a matéria é a exclusão de simples. A gente volta à matéria de exclusão de simples novamente. Então, doutor Lucas, com a palavra, para o senhor relatar o processo item 78 da pauta, ainda da pauta da manhã, é o último processo que a gente tem pendente dessa pauta. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trato o presente processo de ADE, expedido em 10 de setembro de 2014, que exclui o contribuinte do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015. A exclusão se deu com base no artigo 17.5 da Lei Complementar 123, na linha D, inciso 2 do artigo 733, combinado com o inciso 1 do artigo 76 da Resolução 94/2011, em razão do contribuinte possuir débitos não previdenciários inscritos em dívida ativa da União, sob o número tal. Na ocasião do julgamento de primeira instância, o processo foi assim relatado. Eu vou destacar alguns pontos do relatório da primeira instância. A contestação foi analisada no CEORT, em Florianópolis, o qual decidiu pela manutenção do ato declaratório, visto que não houve a regularização integral do débito motivador do ADE até a data limite de 29 de 10 de 2014. A decisão da DRF foi mantida pelo resultado da análise do pedido de revisão do débito inscrito em dívida ativa no processo número tal, quanto à impossibilidade de alocação e de compensação do pagamento efetuado por meio de DAS para o débito inscrito em dívida ativa. Além disso, pela constatação de que o débito inscrito sob o número tal foi regularizado por meio de parcelamento solicitado somente em 2016, consoante consulta de folhas 12 a 14. Ou seja, a DRJ entendeu que o débito só foi regularizado em 2016, tendo o ADS emitido em 2014. Em junho de 2017, a empresa interpôs a manifestação de conformidade, argumentando em síntese que o débito foi pago por meio de documento de arrecadação de número tal, e que efetuou o pedido de revisão ou exclusão da dívida ativa em setembro de 2014 sob o número de protocolo X. O débito em questão foi gerado pela retificação da declaração relativa ao período 10 de 2012, efetuado em dezembro de 2012 e foi pago em 31 de setembro de 2014. A revisão do débito junto à PGFN foi requerida antes da emissão do ato de exclusão de simples. O pedido foi deferido parcialmente pela PGFN, com a ressalva de que o pagamento deveria ter sido realizado sob o código do tributo já inscrito em dívida ativa e que deveria ser feita compensação. O pedido de compensação foi negado pela Receita Federal, ao fundamento de que a solução da questão precisava ser feita no âmbito da própria PGFN. A empresa solicitou parcelamento do débito com o primeiro vencimento em julho de 2016 e a dívida foi extinta em março de 2017. A exclusão da sistemática do Simples revela-se conduta absolutamente legítima porque o débito foi quitado e porque viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e retroatividade. Ao tratar da questão, a DRJ de Recife julgou improcedente o pleito por entender, em suma, que o prazo para a empresa regularizar as pendências impeditivas a fim de garantir sua permanência no Simples encerrou em 29 de 10 de 2014, ou seja, 30 dias após a ciência da ODE. O débito motivador da exclusão da interessada no sistema de Simples foi regularizado por meio de parcelamento solicitado em 14 de 7 de 16, conforme o estado de consulta do débito inscrito na dívida ativa da União. Esclarece que, como o débito foi inscrito em dívida ativa em julho de 14, conforme o estado de consulta às folhas 80, o pedido de revisão
ou exclusão do débito feito em setembro de 14 não teve o condão de suspender a elegibilidade do débito. Isso porque um mero pedido de revisão do débito escrito em dívida ativa não se enquadra no contexto de reclamação ou recurso, e recurso previsto no artigo 151 do CTN. Ainda que o pedido de revisão tenha sido feito antes da emissão do ADE, como o débito permaneceu exigível e não foi regularizado no prazo previsto na legislação, o ato declaratório produziu seus efeitos a partir de 16 de 2015. O referido pedido de revisão foi objeto do processo final 2014-69, no qual se apreciou a validade do pagamento do débito em julho de 14, como forma de extinção do débito, bem como a possibilidade de restituição ou compensação do pagamento com o débito administrativo pela PGFN. O presente processo discute tão somente a procedência da manifestação de conformidade quanto ao indeferimento da opção pelo regime simplificado. Contudo, à vista das alegações da requerente, cumpre observar que à época do pagamento o débito já se encontrava sob a administração da PGFN e, portanto, estava sujeito à disciplina distinta da utilizada na Secretaria da Receita Federal, notadamente com relação aos acréscimos legais. Portanto, ainda que houvesse possibilidade de aproveitamento do pagamento efetuado em julho de 14, ele não seria suficiente para a amortização da totalidade do débito. Nesse sentido, manifestou-se a PGFN ao referir-se à utilização do pagamento parcial da inscrição. Por fim, tendo em vista que a existência do débito com a Fazenda Pública e a não regularização do prazo fixado em lei, exige a exclusão obrigatória. Essa foi a decisão de primeira instância. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reforçando a argumentação apresentada em primeira instância, alegando em síntese que a quitação do montante que ocasionou a exclusão do Simples ocorreu em julho de 14, ou seja, antes mesmo da emissão do ADE. Ele reitera essa informação que ele trouxe na manifestação. Que o comprovante emitido pela Unicred, bem como o comprovante de arrecadação expedido pela própria Receita Federal de números tais, atestariam o recolhimento da importância do valor que teria ocasionado a sua exclusão. Em razão do pedido de revisão formulado em setembro de 2014 não ter logrado êxito, após a emissão do ADE, o recorrente realizou novo pagamento do débito, mediante parcelamento solicitado durante o ano de 2016. Na data de 2016, refere-se à segunda quitação do débito em discussão, devendo ser considerada a data de 30 de julho de 14, ou seja, antes da emissão, como do efetivo recolhimento e extinção da dívida. Traz outras argumentações aqui subsidiárias e, por fim, requer o acolhimento das razões de recurso voluntário apresentado com vista a reformar a decisão recorrida, cancelando o ADE de exclusão. Em 6 de julho de 2020, o contribuinte junta nova petição, após o recurso, na qual apresenta despacho decisório de número tal, referente ao processo administrativo final 2016-16, que defere o pedido de restituição para o fim de reconhecer direito creditório em relação ao valor recolhido em duplicidade do débito do Simples Nacional período de apuração 10 de 2012, que é o mesmo período que teria ocasionado a sua exclusão, com meio DAS de número tal, no valor original de 1.195, recolhido em 31 de julho de 2014, ou seja, na data que ele sustenta que teria pago. Esse é o relatório. Como não tem sustentação, posso passar o voto, presidente? Sim, pode passar o voto, você pode passar sim. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. A controvérsia resta delimitada a respeito da existência ou não de débitos para com a Fazenda Pública de titularidade do recorrente não regularizados até 29 de 10 de 2014. Para a DRJ de Recife, o débito motivador da exclusão somente foi regularizado em julho de 2016, quando da formalização de pedido de parcelamento por parte do contribuinte. Para o recorrente, o comprovante de arrecadação de folhas 98, no valor total de 1.813, com data de arrecadação em julho de 14, antes da emissão da ADE, confirmaria a quitação do débito antes da emissão da ADE de exclusão do Simples. Procede o recorrente no sentido de que o parcelamento de 16 diria respeito a uma segunda quitação do débito, após não ter logrado êxito o seu pedido de revisão e extinção formulado em setembro de 14. Fato novo e imprescindível para o deslinde da questão foi o despacho decisório datado de 29 de abril de 2020, recente, proferido nos autos do processo administrativo final 2016-16, e aí eu trago as folhas do processo onde ele se encontra, no qual esse despacho afirma que, eu vou ler o parágrafo inteiro, conforme se verifica na consulta do CIEF, houve recolhimento em duplicidade do débito do Simples Nacional do período de apuração de 10 de 2012, tendo o primeiro DAS de número tal sido recolhido em 11 de 2012, ele ainda traz uma data ainda anterior do que o contribuinte alega. Ou seja, no período, de fato, do período de apuração, no mês seguinte, no valor de 4 mil e pouco, e se encontra alocado ao débito. Já o segundo pagamento de número tal, recolhido em 31 de 7 de 14,
e no valor de 1.813 encontra-se com saldo disponível, vale dizer, não foi alocado nem usado em compensação até a presente data. Naquele processo, ele foi lhe garantida a restituição desse valor, porque teria sido pago em duplicidade. Por tal razão, entende o recorrente, conforme a petição de folhas 154, restaria demonstrado que efetuou a regularização do débito que ensejou sua exclusão do Simples Nacional em 29/10/14. Da análise dos autos consta, não se localizam elementos suficientes para vincular o pagamento mencionado ao débito que deu origem à exclusão do recorrente do Simples Nacional. Apesar da verossimilhança, eu não consigo atestar com convicção de que se trata do mesmo valor. Dessa forma, entendo que, por prudência, se faz necessário que a autoridade fiscal avalie se o débito para uma fazenda pública de titularidade do recorrente que deu origem ao ADE de número tal encontra-se regularizado e, em caso afirmativo, em que data ocorreu a regularização. Dessa forma, eu voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF confirme se o débito de titularidade do recorrente que deu origem ao ADE número tal encontra-se atualmente regularizado. Em caso afirmativo, em que data ocorreu a regularização. Para tal avaliação, a unidade deve levar em consideração o despacho decisório relacionado aos autos, em especial as consultas no Sistema de Entes Federal, CIEF, FICEL, sobre os quais a decisão se fundamentou, vídeo parágrafo 6. Ao final, o relatório conclusivo e tudo mais. E eu trago aqui uma análise de mérito, caso fique vencido a questão da diligência. Eu só entender aqui, Lucas, aconteceu o seguinte, o contribuinte tinha um débito que gerou o ADE, efetivamente, aí ele fez um pedido de revisão desse débito, não foi isso? Isso. Aí, nesse pedido de revisão, quando foi analisado, já se levou em consideração esse regulamento adicional de R$ 1.800. Pelo que eu vi aqui, teria sido dito que não era suficiente para quitar o débito, e por isso se negou. Isso é que eu fiquei um pouco confuso aqui. Porque tem uma situação aqui que um despacho da PGFN de folha 100 já teria analisado esse recolhimento de 1.800 de 31/7 e teria dito que não era suficiente para extinguir o débito. Por conta dos dos acréscimos legais, né? Isso, exatamente. Então, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, que a gente está tratando, toda essa autenticidade que você pediu aqui foi relativa a esse recolhimento, não é isso? Isso. O que me chamou a atenção foi esse despacho decisório desse outro processo, que diz que houve um pagamento em duplicidade. Se há esse pagamento em duplicidade, esse despacho ainda traz que o pagamento foi feito em novembro de 2012. Então, para mim, e traz ainda outros valores, que foi quitado no valor de R$4.000 e poucos em novembro. E aí depois ele fez um novo pagamento quando da emissão do ADE. Então, eu não consegui ter convicção se esse pagamento, de fato, permaneceu aberto, se de fato ele existia, porque ele fala que ele já tinha pago. Mas quando houve o ADE, ele foi e pagou novamente para evitar qualquer problema. A alegação do contribuinte é que, após o ADE, ele pagou em duplicidade. E aí tem essa restituição nesse outro despacho decisório aqui. Eu não senti convicção para dizer que não há o pagamento, nem para dizer que ele, de fato, ocorreu anteriormente ao ADE, entendeu? Lucas, se prevalecer a diligência, a gente vai votar, eu proponho que ser bem específico, né? Se o valor que foi pago em tal data, ele foi suficiente a quitar o débito em aberto que motivou a ADE. Se não for especificar, alguma coisa assim, tipo, para que ele não venha com uma diligência, olha, ele faça referência apenas ao parcelamento, entendeu? É só uma sugestão. Se a diligência permaneceu, eu acrescento isso. O Lucas, e outra coisa, né? Você não tem acesso a esse processo da revisão, né? Não. Eu não sei se, talvez, eu e a Giovana, a gente talvez tenha, né? O doutor Sérgio também, né? Porque o que eu estou achando é o seguinte, me pareceu ao princípio que, ainda que tenha que se analisasse esse recolhimento adicional, poderia ser insuficiente, entendeu? É isso que está dizendo a revisão do débito, que está ok, porque, na verdade, mesmo ele recolhendo esse valor de 1.800 adicional, ainda que seja em duplicidade, porque eu entendi o seguinte, houve um recolhimento de 4.200,
que é o que a despacho diz que está alocado, houve esse 1.800. Aí parece que a PGFN disse o seguinte, que essa olha, ainda que você tenha recolhido esse valor efetivamente, ainda é insuficiente para extinguir o débito. E aí, com isso aí, eu acho que ainda que esse valor, eu acho que ele é bom, e que esteja disponível no sistema, a exclusão do simples permaneceria, entendeu? Isso que me pareceu a princípio. Agora eu entendo que talvez mas é certificado que foi isso que aconteceu no processo. Talvez ele não tenha acesso ao processo, entendeu? Veja só, presidente, o que eu acho, só um esclarecimento de fato aí, Lucas. Sim. Esse pagamento ocorreu antes da emissão da DE, não é isso? Exato. Antes. Em julho. Então, ele alega que sim. Se foi antes da emissão, e depois ele pagou novamente. Veja só, presidente, se foi antes da emissão da DE, se por acaso o pagamento feito não serviu para cobrir a totalidade do débito, a própria DE está errada. Ela devia fazer referência apenas ao valor remanescente. Então, a Procuradoria, quando ela se manifesta dessa forma aí, meu ver, é um equívoco grande aí de contatas, né? Porque uma coisa é ele fazer um pagamento após a emissão da DE e fazer pelo um valor menor, né? Outra coisa, ele fazer o pagamento a menor, mas antes da emissão da DE, a DE não fazer referência a esse pagamento, porque, em tese, apenas o remanescente que impediria o contribuinte de aderir ao Simples. Ou eu estou errado? Eu queria fazer uma observação nessa hora, Dornelas, assim, pelo que eu estou entendendo do processo, o débito que impediu a adesão do contribuinte, na verdade, que provocou a exclusão dele, né, do Simples, foi um débito inscrito na Procuradoria. E aí ele apresentou lá um pagamento, inclusive um pedido de revisão de débito inscrito na Procuradoria. Esse pagamento que ele fez, pela narrativa que eu vi aqui do conselheiro Lucas, em algum momento lá, quem cuidou da revisão, inclusive teve até uma discussão da Receita Federal, porque depois que o débito é inscrito em dívida ativa, ele passa para a gestão da Procuradoria, inclusive em termos de pedido de restituição. Esse pedido de restituição foi analisado pela Procuradoria. E a Receita já é Receita administrada, é até uma discussão que a gente teve num outro processo outro dia. Então, o que é que acontece? Ele disse o seguinte, olha, você até pagou, mas você pagou com um código de tributo da Receita, e o débito já se encontrava inscrito na Procuradoria. Então, esse pagamento não era suficiente, porque tem os encargos legais, e ele jamais seria suficiente. E, no sentido, o que acontece, às vezes, é quando o pagamento é feito antes e o contribuinte pede revisão, a Receita Federal reconhece a inscrição indevida na Procuradoria. E aí, ele cancela a inscrição e aloca o pagamento sem os acréscimos legais. Neste caso, parece que a inscrição na Procuradoria ela não foi indevida. Pela discussão que teve aí entre Receita e Procuradoria, ela naquele momento lá que o ADE foi emitido, não foi reconhecido que a inscrição tivesse sido indevida. Então, a inscrição era devida, o código de arrecadação do débito inscrito é diferente do débito antes da inscrição. E o contribuinte recolheu um DARF com um código sem ser o da inscrição. Então, não tinha como ter sido alocado, e o ADE, e aí não foi erro, digamos, da Receita Federal, ao emitir o ADE do valor cheio do débito, quando ele não poderia ter alocado aquele DARF que foi preenchido com um código errado, porque o contribuinte deveria ter preenchido o código do débito inscrito em dívida ativa para o ADE sair com valor residual. Então, nesse sentido, eu acho que o ADE não teria nenhuma, digamos, pecha de nulidade, porque não foi pelo valor residual, porque ele não poderia ser pelo valor residual, porque o contribuinte não recolheu o DARF com código de inscrição. Isso é uma coisa. Agora, quando o contribuinte faz o pagamento pelo código da Receita, o pagamento ele é alocado, ele terminou, eu acho que fizeram até REDAF e alocaram no débito inscrito na dívida. E aí não foi suficiente por causa dos encargos legais, e ele veio lá em 2016 e parcelou essa diferença. Tudo bem, isso aí ele não teria regularizado dentro do prazo, porque está inscrito, regularizou lá em 2016. Mas o que é que acontece? Me parece, e aí eu sou inclinada a ir para a diligência, que existiu um outro pagamento lá de 2012,
e que, se tivesse sido considerado esse pagamento de 2012, mas talvez o pagamento que ele fez de lá antes da emissão do ADE para aquele débito, a história tivesse sido outra e tivesse talvez até a revisão do próprio débito. Giovana, por favor, Giovana, repete no que você falou aí. Desculpa, repete que fugiu aqui, não sei se foi só comigo isso. Talvez tivesse tido até um pagamento em 2012, eu queria ouvir o restante. Porque ele cita um outro pagamento, esse pagamento em duplicidade, e talvez, além do pagamento feito um pouco antes do ADE, aquele que não seria suficiente para quitar o débito inscrito em razão de encargos legais, além desse pagamento, havia um outro, e esse pagamento seria em 2012. E aí, talvez, por conta desse pagamento, houvesse, de fato, uma revisão de débito inscrito na Procuradoria, que ensejou o reconhecimento do pagamento em duplicidade e a restituição do valor pago lá na PFN, entendeu? E que talvez esse débito, a inscrição fosse indevida. Então, toda essa alocação poderia ter se dado de forma diferente. Então, eu não tenho a segurança, né? Eu estava abrindo aqui o despacho da Procuradoria, esse último, para deferir o pedido de restituição. A gente não consegue perceber, como o conselheiro Lucas disse, casar qual é o débito, a inscrição, a gente teria que fazer uma análise mais detalhada aqui. Só que eu acho, até, viu, presidente, que por mais que a gente tenha acesso a esses processos, essa análise de se houve quais os pagamentos que foram anteriores ao ADE, se de fato teria havido até uma inscrição indevida na Procuradoria, se esse débito estaria quitado, exige uma análise um pouco mais detalhada. E aí eu acho que, nesse sentido, vale uma diligência, entendeu? Mas eu acho que essa diligência tem que citar os pagamentos que ele cita que ocorreu, esse pagamento em duplicidade, e se, de fato, diante desse novo despacho aqui, levando em consideração se aquele débito realmente estaria em aberto na data do ADE, porque eu tenho a impressão que com outro pagamento de 2012 ali, haveria até talvez uma inscrição indevida na Procuradoria, que eu não vi o reconhecimento disso aqui, entendeu? Mais ou menos assim, eu acho que vale a diligência. O prisma aí eu até concordo. Eu acho que o prisma, então, né, Lucas, é saber se há ou não pagamento devido também, né, Giovana? Se há inscrição indevida ou não por parte da PGFN, né? Isso faz uma diferença na discussão. Eu pediria para fazer essa análise em conjunto aí, e diante disso saber se, né, o relatório conclusivo na data do ADE ali, realmente o contribuinte estaria devedor, se a alocação disso que ele vai restituir aqui. Que hoje é como se fosse assim, isso já passou, é por restituir. Mas se ao invés de restituir isso aqui, esse pagamento de duplicidade tivesse sido alocado, se ele estaria devedor. Entendeu? E aí, no caso, seria o caso até de nem restituir aqui, de fazer a devida alocação. Esse é um ponto que também me surgiu dúvida. Eventualmente não está alocado porque ele deveria estar alocado. Não é que ele está ali, deveria ser restituído. Eu acho que ele deveria ser alocado porque ele pode ser a complementação do que faltava. Mas eu não tenho consciência, eu não tenho comprovação disso, entendeu? E aí, eventualmente, talvez o contribuinte nem deveria ser restituído disso, porque se ele for restituído, aí, de fato, naquela época, ele estaria devedor. Exatamente. Esse valor não poderia ser restituído. Aí a minha preocupação é que, talvez, a gente analisando o processo, eles não entraram no mérito de que esse valor, se tiver, que é objeto de restituição aqui, se ele tivesse sido imputado ao débito, e aí pedir para que a unidade de origem analise isso e, porventura, já faça, né, nessa diligência uma devida revisão para fazer essa imputação. Agora, por outro lado, o que pode ter acontecido também pagamento em duplicidade, tanto que ele foi analisado aqui pela Procuradoria. Não, peraí. Não, tem um despacho aqui. Não é da Procuradoria, não, foi da Receita, da restituição. Ou seja, é um pagamento que não foi feito nem lá na PFN, porque também poderia haver o pagamento indevido já após a inscrição do débito e talvez posterior ao ADE. Então, realmente fica complicado essa análise. Eu acho que... O que me pareceu, Giovana, é o seguinte, que eu teria aqui ele só está olhando os pagamentos alocados ou não.
Então, na verdade, o que eu teria? Eu tenho um valor de 4.200 alocado, que mesmo somado aos 1.800, que a probabilidade levar em consideração, não quitaria o débito. Eu não estou discordando da diligência, não, dizendo que eu entendi do processo aqui. Então, com isso, se for essa configuração, ele permaneceria devedor efetivamente. Isso aí foi excluído efetivamente como esse valor está disponível, poderia ser restituído efetivamente. Agora, vocês estão dizendo uma outra coisa, que talvez esse valor de R$4.000 que esteja aqui, ele não tenha sido considerado na análise da PGFN. É uma outra interpretação desse trecho do despacho aqui. Uma outra seguinte, olha, ele levou em consideração os 4.000 que estão alocados, que a Receita não falou nada mais do que estavam alocados, levou em conta os 1.800, ele levou em conta o que ele diz no despacho lá. E ainda assim sobrou o débito. E quanto ao valor em si que o doutor levantou o ponto, eu particularmente eu acho que eu vou dizer se o ADE é bom ou não, se houver débito. Entendeu? Se a débito tem aberto quando foi emitido a DE, o ADE é bom. Se for de 1.900 ou não, ele permanece passivo de exclusão do Simples. Então, na verdade, mas eu entendo também que, na verdade, talvez não esteja claro aqui, e eu também acho, doutor Giovanni, que também não é nossa função aqui, uma vez que nem todos os conselheiros têm acesso a esse processo aqui, a gente chegar aqui e trazer os elementos de prova para cá. Então, por isso que eu sou um pouco sensível a essa diligência por isso. Porque, por exemplo, o doutor Lucas não tinha como ir nesse processo aqui de revisão da Procuradoria e enxergar o que foi feito efetivamente. Eu disse assim, eu até poderia ir, eu, doutor Giovanni, doutor Sérgio, provavelmente, mas o doutor Lucas não tem acesso a esse processo para fazer esse tipo de análise. Então, e outra coisa, ainda teve o parcelamento depois da revisão, né? Então, era bom também, até a preparadora colocou aqui, dizer que quando foi regularizado, dizer, olha, houve regularização em 2016, porque nesse processo de revisão ainda não existia o parcelamento, pelo que eu entendi. Não é isso, doutor Lucas? O parcelamento não tinha sido feito. Então, na verdade, aí vem uma resposta com tudo, dizendo, olha, foi regularizado na data tal, efetivamente, na data do Simples, efetivamente, existiu ou não existia débito, e existiu ou não existia pagamento disponível não alocado. Acho que é isso que a gente quer saber, né? Basicamente. Mas pela explicação que Giovana deu, eu estou entendendo que a questão a ser resolvida na diligência é se a vista desse pagamento que foi desconsiderado, se a inscrição foi devida ou foi indevida. Simplesmente isso. Mas aí que está. Não está claro que esse pagamento foi desconsiderado. Aí que está o problema. Sim, a diligência para ver justamente se foi ou não. Né? Porque o despacho diz que existe um pagamento alocado, entendeu, Sérgio? Aí você não sabe se ele foi alocado a um débito, e mesmo com a alocação adicional sobraria débito, se a Procuradoria disse isso, ou se ele foi tratado como inexistente, que é a segunda hipótese que vocês estão levantando, e aí poderia quitar o débito de forma suficiente para a exclusão do 5 sem devido. Porque, na verdade... Pois é, Sérgio, eu ia dizer, ainda que a inscrição fosse devida, mas existia esse pagamento para o qual não foi feita a devida alocação, talvez ele matasse o valor residual da inscrição. Ainda que porque existe a possibilidade da inscrição ter sido indevida e não ter sido analisada em razão, ou a inscrição foi até devida, mas existia pagamento suficiente para quitar o valor inscrito. Ou então até a inscrição foi devida e não existia pagamento, porque com a alocação feita dos dois pagamentos, desde 2012 e de 2014, ainda sobrava débito. Essa é uma terceira hipótese, também pode ter acontecido. Não dá para o despacho para dizer, porque ele sabia o seguinte, existia um pagamento alocado A e o pagamento B está com saldo disponível. E a Procuradoria disse, olha, levando em conta o pagamento B, a inscrição está ok. Então você fica nessa, sem saber o que foi realmente que aconteceu. Na verdade, ele está, por vias transversas, querendo uma revisão da revisão, né? Da revisão que já foi feita. Mas, como existe esse fato que parecia desconhecido naquele momento, né? Então, acho que cabe. Sérgio, talvez ele esteja... Talvez, na verdade, ele não está querendo nem porque ele solicitou, mas talvez seja necessário a revisão da revisão. Entendeu? E talvez tenha havido erro na revisão, o que não é algo pouco comum de acontecer. Mas eu acho que, Lucas, acho que está bem claro, né, que a gente precisa... Todos os pontos que foram colocados aqui, eu já peguei os tópicos e aí eu vou desenvolver aqui os quesitos para a diligência, mas acrescentando se o valor pago e a data foi suficiente, acrescentando se a inscrição indevida ou não na PGFN, se levou em consideração o valor dos 4.000,
se na data do ADE o contribuinte estaria devedor e se a alocação e se haveria alocação da restituição, alocar devidamente o débito e não restituir a revisão para a imputação. Toda a discussão eu coloquei aqui os tópicos, aí eu desenvolvo os quesitos depois para ficar bem, abarcar tudo que foi discutido aqui na hora do voto. Tá bom. Mais algum esclarecimento, pessoal? Acho que eu vou colher os votos, então. O doutor Lucas está votando pela diligência, né? Isso. Contemplando esses novos itens que a gente discutiu. Então, na verdade, a doutora Giovana, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Acompanho o ilustríssimo relator. Doutor Sérgio? Acompanho o relator. Doutora Bianca? Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar. Então, o resultado do item 78, conversão de julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, que vai contemplar toda a discussão que foi travada aqui em sede de julgamento. Com isso, pessoal, acho que a gente finalizou a pauta agora da manhã. Tainá, eu acho que a gente pode interromper a gravação, que essa sessão está sendo encerrada, porque a gente terminou os processos todos.